Estamos em uma série de mensagens muito poderosa. Uma vida abençoada. Na semana passada, começamos com a base de que é tudo sobre o coração. Você em Cristo é abençoado. Você tem acesso a todas as bênçãos. O texto de Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4. Eu queria que você, em alta voz, lesse comigo. Vamos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando falamos sobre uma vida abençoada, não estamos falando de barganha. Eu faço para Deus me dar. Não tem compras com Deus. É uma insanidade, é isso que eu chamo de sincretismo religioso. Eu sou abençoado em Cristo, ponto final. Então essa foi a base. Na semana passada, se você não assistiu, encorajo você, aconselho você, acesse o canal do YouTube, assista a mensagem, ou ouça pelo Spotify, o podcast, está tudo lá. E você vai entender também, na primeira mensagem, que é tudo sobre o coração. A base é esta. Entender isso é o princípio de tudo. Eu não corro atrás da bênção. Eu não trabalho para alcançar a bênção. Eu trabalho a partir da bênção. É totalmente diferente. Diga amém a isso. Essa é uma base muito importante. Muito importante. Você não consegue as bênçãos por ações humanas. Deus fez. Então você não as persegue. As bênçãos perseguem você. Diante disso, eu quero te convidar a orar comigo, porque vamos à segunda mensagem. E hoje vamos falar sobre a prova. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, precisamos do Teu Espírito. Eu preciso do Teu Espírito. Toma-me, toma meus lábios, minha mente, meu coração. Não deixa eu falar nada de mim mesmo. Fale para que haja edificação, para que haja correção de direcionamento, de postura, a fim de estarmos com os nossos corações alinhados com o do Senhor. Vamos falar de um assunto do qual muitas vezes não gostamos. Não gostamos de testes, mas entendemos a importância deles. E sabemos que é tudo sobre o coração. Então, por favor, se houver qualquer barreira agora, dos meus irmãos que estão aqui, ou daqueles que nos acompanham pela internet, que o Teu Espírito traga, por iluminação, favor, graça, iluminação, instrução, correção, exortação, da forma como lhe aprouver. Mas queremos que os nossos corações estejam totalmente alinhados com o do Senhor. Fale comigo, por favor. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, que Ele cresça, que eu diminua. Eu oro com toda a minha fé no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Filhos queridos, uma das maiores provas é a nossa relação com o dinheiro. Deus nos submete a provas. Você sabia disso? Talvez diante desta afirmação, alguns de vocês se surpreendam. Mas Deus vai ficar fazendo teste, Deus vai ficar fazendo provas. A nossa vida é assim. Você tem crescido, desenvolvido, aprendido a partir de provas, de testes. E você tem uma carteira de motorista? Comprou pela correio? Você pagou para fazer uma aula,
Depois você pagou para fazer um teste. O Eliezer é um funcionário público aposentado do Estado. Você conseguiu uma vaga com um amigo seu? Fez um teste. Era um comerciante, estudou, tinha uma faculdade, era economista, se preparou, passou no teste. Funcionário público. Uma vida dedicada aí de serviços ao Estado. Poxa. Aí quando vamos falar de questões espirituais, não, onde já se viu, que teste, que nada. Então, a parábola dos talentos. O que eu faço? Rasgo, jogo fora? Quem lembra da parábola dos talentos? Quantos eram os servos? Para o primeiro ele deu quanto? Para o segundo ele deu quanto? E para o último? E depois a Bíblia diz, tendo passado um tempo, o Senhor volta. E na parábola é uma analogia. O Senhor na analogia é Deus. Os servos somos nós. E aí ele começa a cobrar. O que você fez com os 5 que eu te dei? Multipliquei, pô, muito bom, servo. Você 2, multipliquei, puxa, maravilha. E você, eu sabia que o Senhor é um senhor muito firme, muito austero. Eu enterrei, fiquei com medo de perder. A palavra é tão forte, irmão. Servo mau, negligente. Aí, como Deus é comunista, tirou um talento e deu para o que tinha 4, porque o outro já estava com 10. Não, ele deu para o que tinha 10. E aí Jesus manda a famosa pérola: a quem tem mais, vai ser dado mais. Aí tua cabeça comunistinha entra em parafuso, né? É claro que tem uma tonelada de ironia na minha afirmação aqui. Deus valoriza, irmão, o teu trabalho, tua obediência, a tua fé. Não adianta ter fé se a tua fé não te leva a fazer. Não adianta ter fé se a tua fé não te leva ao esforço, ao trabalho, porque ninguém multiplica 5 para 10 sem fazer nada, como a prova está naquele do 1. Quando falamos do teste, quando falamos da prova, quando falamos de uma vida abençoada, a partir de que em Cristo temos todas as bênçãos, e é a partir da bênção que eu trabalho, que eu me esforço. Se a nossa vida é uma crescente, estas provas vêm justamente para alinhar o quê? Diga, o coração. Fala, para alinhar o quê? Nossa, vocês são incríveis. Porque é tudo sobre o coração. Deus não quer perder o seu e o meu coração. Então, um texto muito conhecido. Nada novo, mas vamos relembrar. Uma pergunta. A prova é: a quem você vai agradecer pelo seu pagamento? A quem você vai adorar pelo que recebeu? A prova é o que eu faço com os meus primeiros 10%. Malaquias é um texto completo sobre o assunto, a 10ª parte. Eu fico impressionado como que falar de dinheiro é tão espiritual. Na semana passada, trouxe este dado a você. Foi o assunto que Jesus mais ensinou. Jesus falou mais sobre vida financeira, dinheiro, do que sobre perdão. Mais sobre o dinheiro do que sobre o amor. Ele falou mais sobre o dinheiro e assuntos financeiros do que sobre salvação. E a razão é porque é tudo sobre o... Então hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre finanças. Não só hoje. Serão 7 semanas. Hoje é só a segunda. Mas eu encorajei você semana passada a fazer um propósito com Deus. Está fazendo?
40 dias. Já passou uma semana. Você não fez nada? Teu propósito pode ser: por 40 dias eu vou acordar toda madrugada, a tal horário, para orar 10 minutos, 15 minutos. Faça alguma coisa. Não, eu vou fazer toda semana, eu vou tirar algo. Uma semana eu vou tirar café, outra semana... Mas é para poder ganhar alguma coisa de Deus? Não, se o bispo falou que eu já tenho todas as bênçãos, então por que o propósito? Por tua causa. Para você mover seu coração na direção do coração de Deus, daquilo que Ele quer te ensinar. Para colocar à prova, inclusive, o que eu, como teu bispo, estou passando e ensinando a vocês. Porque o Espírito de Deus habita em vocês. Porque a palavra de Deus, você tem acesso a ela. Então eu compartilho, eu ensino, e você vai para o teu secreto com o Senhor. Eu quero viver a tua bênção. O que eu estou ouvindo do meu líder espiritual, o que eu estou ouvindo do meu bispo, é de fato isso. Testifica no meu coração, Pai. Fala comigo. Pegue os textos bíblicos. A gente tem mandado para vocês nos estudos das células. Está lá os textos bíblicos. Leia não só o versículo, mas o contexto anterior, posterior. Analise. Permita que esta palavra entre no teu coração. Tire as arestas. Temos uma equipe gigantesca aqui, ó. Essa turma não está aqui para ficar assistindo o jogo do Brasil e da Copa do Mundo durante a semana, não. Estão aqui para te atender. Pô, não entendi sobre aquilo. Está aqui, tem pastor Eliezer, acabei de falar, é uma das especialidades dele. Pastor Adriano, também é uma das especialidades dele. E o restante, toda a equipe aqui, conhece sobre Bíblia, teologia. Tira a dúvida. Mas faça alguma coisa. São 40 dias. Eu não quero que você seja um ouvinte. Eu quero que você adore a Deus com o teu coração ao ouvir e aprender sobre essas coisas. Para viver isso. O texto é conhecido. Muitas vezes colocado fora de contexto, mas para mim ele é tão completo. Às vezes sendo utilizados de forma equivocada para ameaçar, mas não é o objetivo. Mas vamos esclarecer. Malaquias capítulo 3, versos 6 a 12. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Para mim aqui é uma base interessante, porque ouço muitas pessoas falando, e daqui a pouco vou reafirmar, dízimo é coisa do Velho Testamento, é da lei. Dízimo é coisa da lei. Eu vou provar para você. Abraão é antes da lei, Jacó é antes da lei. Isso aqui é um princípio. E quando ele diz, eu não mudo, é diferente de mim, é diferente de você, cuja opinião muitas vezes mudamos tantas vezes por conta, inclusive, de informações novas que recebemos. Há um tempo atrás, os nutricionistas aqui de plantão, vocês falavam para a gente, não come ovo que dá colesterol. Dona Egá, você quer ficar forte? Ovos Dona Egá. Está aqui o nosso irmãozão aqui. E é de verdade. Pensa numa gema que parece um... Não era? Hoje? Mas hoje os nutricionistas estão falando o quê? É o melhor alimento depois do leite materno. Falou, poxa... Mas tudo bem, porque de repente ou foi uma manipulação do marketing lá atrás para outro produto, ou porque não sabia, ou porque novas descobertas científicas. As nossas opiniões mudam, não a do Senhor. Eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, o que eu falei no Gênesis não tem mudança no Apocalipse. O que eu falei lá atrás, quando a igreja, na plenitude dos tempos, eu envio o meu filho, não mudo. Aliás, tudo que disse lá atrás era para que na plenitude vivessem quando o meu filho chegasse. Ponto final. É assim. Mas o texto continua. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, não lhes obedeceram,
voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas agora vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Aí o Senhor diz, vocês estão debaixo de grande maldição. E por quê? Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Não é o diabo que amaldiçoa, é Deus. Quem é que chega para a mulher no Éden e diz, em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus altera o DNA, foi uma maldição. Deus amaldiçoa a terra. Deus amaldiçoa o homem. O que antes dava em abundância, 100%, agora do suor do teu rosto vai ter que produzir. E às vezes você vai plantar e não vai colher. Às vezes não vai chover e eu estou amaldiçoando por conta da tua desobediência, do teu pecado. Deus amaldiçoa. Uma das bases de um dos livros que lancei, Reconectando Gerações, no mesmo livro de Malaquias, lá no final, que o coração do pai se volte ao filho, o coração do filho se volte ao pai, para que eu, o Senhor, não venha e fira vocês com maldição. Deus está te falando assim, ó, eu estou te dando o caminho, ou você corrige, ou eu venho e amaldiçoo. Não é o diabo, é Deus. Até aqui estamos juntos? Calma, que não tem ameaça aqui, é uma constatação. Deus não está dizendo, eu vou te amaldiçoar. Não, Deus está dizendo, vocês estão escolhendo a maldição. Porque o meu desejo de pai é que vocês vivam a bênção. O meu desejo de pai é que vocês vivam a abundância. Falei no domingo passado, Deuteronômio, Deus dizendo para Moisés, não haja pobres, miseráveis entre vocês. Não é assistencialismo. Porque coisas ruins acontecem para pessoas boas. O cara está lá, meu irmão, olha o Jó. Cuidado, essa tendência tua de querer julgar o outro, a dificuldade do outro, deve estar em pecado. Tu é amigo de Jó, vai precisar depois de uma intercessão poderosa para poder livrar. Vamos deixar isso para um outro dia. Então Deus está dizendo, às vezes aquele irmão, aquele agricultor, ele vai passar um momento difícil, a chuva não vai chegar lá. E aí é a oportunidade que eu estou dando para você que tem sobrando estender a mão. E você que está recebendo esta mão estendida, você vai se levantar. E você vai colocar a tua casa em ordem. E eu vou te dar condições de devolver. E você vai aprender que a partir disso, a tua mão tem que estar estendida para outros que vão precisar. Porque é tudo sobre o coração. Deus não quer fazer de você um milionário, Ele quer fazer de você uma pessoa próspera. Se vai ser milionário, bilionário, aí é contigo. O texto continua. Até aqui estão comigo? Aleluia. A nação toda está me roubando. Verso 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Se é sobre o coração, não é sobre, irmão, você fazer o que quer. Eu nasci na igreja, eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, a viver esse princípio. Eu via meu pai no comércio muitas vezes, eu sabia da realidade, eu ajudava. Às vezes na gaveta, a conta lá, que estava no cartório, que ia abrir na segunda-feira, era sábado, ele fazendo fechamento de caixa, tirando dinheiro. E eu falei, e esse dinheiro aí, pai? Ele falou assim, para dízimo na igreja. Eu me lembro, eu era adolescente, falou, pai, a gente tem uma conta para pagar segunda-feira. Essa conta aqui, pai, não é que venceu, ela já está vindo do cartório. Ele fala, primeiro é do Senhor.
Não entrava na minha cabeça de adolescente. Eu ficava revoltado. Eu chegava na segunda-feira bravo, porque tinha o dinheiro para pagar, mas meu pai deu na igreja. E aí no final, quando dava 3 horas da tarde, acho que o cartório fechava às 4 ou 5, não me recordo, quando era o horário para fechar, tinha o dinheiro dentro do caixa. Ele separava e dava. Ele falava para mim: vai lá no cartório pagar, Deus é fiel. Eu cresci vendo isso. Eu aprendi isso. Mas tem gente que fala: não, eu até entendo, é bom, eu até aprendi com um coach, né? Aquele coach, ele fala realmente, 10%, mas aí o que eu faço? Eu distribuo, eu ajudo um, ajudo o outro. Tu tem essa síndrome de Deus, né? É do seu jeito. Está falando: traga ao templo, traga ao depósito do templo, porque não é sobre o que você vai fazer, é sobre o teu coração. Ah, eu não confio nessa igreja. Ah, porque o pastor, ele tem um carro tal. Então sai da igreja e vai para uma igreja que o pastor anda de Fusca. Se é esse o teu problema. Não é sobre você, não é sobre o que você acha, é sobre o teu coração, se está alinhado com o coração de Deus. Se a igreja onde você entrega está corrupta, o pastor está fazendo coisa errada, a tua obediência está em alinhamento, a tua bênção, você está debaixo do princípio. Ai daquele, irmão, eu temo e tremo. Eu temo e tremo, porque sei para quem que eu presto conta, não é para vocês. Estou falando de algo, irmão, com todo o meu coração. Há um princípio no Novo Testamento onde Paulo diz: contribua com alegria. Se ao contribuir você não tem alegria para fazer, sabe o conselho que eu te dou? Guarda essa tua oferta aí e vai resolver teu coração com Deus. É o mesmo princípio quando ele fala: eu venho adorar, eu trago a minha oferta, mas eu estou de briga com aquele irmão. O Senhor diz: guarda a tua oferta, se conserta com teu irmão e venha, porque não é sobre dinheiro, é sobre o teu coração. Senão você vai ser como o fariseu, irmão. Está ofertando para se aparecer, está fazendo por costume, mas não está fazendo pela adoração. Ninguém paga dízimo. Não se paga dízimo. Você devolve ao Senhor. E a casa espiritual onde você faz parte é o canal que Deus escolheu para você exercer esse teste sobre o teu coração. E eu falo isso aqui há anos. Se não confia nessa igreja, ore a Deus, vá para uma outra igreja, mas seja fiel, para que você não perca as bênçãos que Ele quer derramar sobre a tua vida. Ele quer fazer de você alguém próspero, abençoado. Mas ou você se submete ao princípio, mas se quebrar o princípio te quebra. Não tem ameaça, é constatação, é preto no branco. Você é livre. Você é livre. Deus não está dizendo: vou te amaldiçoar. Deus está dizendo: vocês estão. Eles nem perceberam isso. Tem gente que está vivendo uma pindaíba. Tem gente que está vivendo uma desgraça. Tem gente que não consegue colocar em ordem. Não tem ameaça. Deus está dizendo: já estão. O povo de Israel, vocês estão na maldição. Vocês quebraram o princípio. É sobre o coração. O texto continua. Olha que interessante essa parte. Para que haja alimento na minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos.
todas estas nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Então, quais os princípios que eu vejo em Malaquias? Primeiro, o Senhor não muda, já falei sobre isso com vocês. Verso 7 diz: vocês se desviaram dos meus decretos. Vocês se desviaram. Verso 9: vocês estão debaixo de maldição. Vocês escolheram estar. Porque eu não mudo. É um decreto, é um princípio. Vocês estão e nem perceberam. É como Apocalipse. Chega a dar medo. Diz assim: eis que estou à porta e bato. É Jesus falando ao anjo da igreja, de uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Ei, igreja, eu estou lá na porta. Só que eu estou do lado de fora. E não porque eu quero, tanto que eu estou batendo, é que vocês fecharam a porta. Aí Jesus diz: se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. A palavra cear com vocês se refere à comunhão, à intimidade. Qual que é o medo? O Senhor falou que te dá medo. Me dá medo porque a gente pode ser uma igreja de Jesus sem Jesus. Uma igreja que prega Jesus, mas Jesus está do lado de fora. Uma igreja que adora Jesus, mas Ele não está dentro. Por isso que eu insisto tanto sobre o perigo do legalismo, da religiosidade e do sincretismo religioso. Jesus fala: se vocês não abrirem a porta, eu tirarei o lugar de vocês do candeeiro. Eu te pergunto, cadê as igrejas? Vai lá visitar. Só tem pedra, não tem mais igreja. Laodiceia, Efésios viveu avivamento. A gente se orgulha. Ai, amor e cuidado, vivendo avivamento. Avivamento sem um coração constantemente sedento pela presença. A gente acha que está no avivamento, mas a presença foi embora. O sacerdote Eli teve uma das experiências mais horríveis que um ser humano pode ter. A arca da aliança, que representava a presença de Deus, numa guerra contra os filisteus, eles perderam a batalha, perderam a guerra, e a arca foi levada como despojo de guerra. Icabode, a glória se foi de Israel. Razão, motivo: desobediência, quebra de princípio. Deus disse para Samuel: eu avisei o Eli, seus filhos que eram sacerdotes, que serviam ali no tabernáculo. Eu avisei o Eli: corrija seus filhos, estão tratando com desprezo a oferta ao Senhor. As pessoas estão vindo ofertar, as pessoas estão vindo sacrificar, mas eles estão tratando com desprezo. Eu avisei. E Deus disse para o Samuel: o Eli não fez nada. E o Senhor então declara: farei algo cujos corações irão tinir. E o resultado foi: a glória partiu. A glória se foi. Avivamento não se constrói. Avivamento não se monta. O máximo que conseguimos é produzir um fogo estranho. E fogo estranho no altar atrai a ira, não a presença manifesta. Porque a chama é do Espírito. Ele está dizendo: vocês estão debaixo de maldição. Não porque eu quero, porque vocês saíram e nem perceberam. Sabe quando
começamos a nos acostumar com o caos. É assim mesmo, a vida é assim mesmo, porque o governo é assim mesmo, porque o Brasil é assim mesmo, e nos acostumamos com o caos e nos perdemos na maldição. Quando alguém se levanta, quando um pastor fala sobre vida próspera, sobre obedecer, é porque é ladrão, é porque é isso, é porque ele está dando meu dinheiro. Não, 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 é porque mamão domina a tua vida. E quando o mamão te cega, qualquer verdade do reino para te levar ao lugar que Deus quer te colocar, mamão se manifesta para o teu coração se fechar. Porque, meu irmão, um crente cheio do Espírito e próspero muda uma cultura de uma nação. Deus está à procura de homens e mulheres cujo coração pertence a Ele. Eu por muito tempo falei, não vou pregar de dinheiro porque eu não quero ser comparado com os pastores vendilhões. Eu sei que existe. Mas a primeira vez que eu falei sobre esse assunto nessa casa, eu comecei pedindo perdão, porque apesar de não pregar de forma aberta, eu vivia porque eu acredito. E aí o Espírito Santo falou assim, você é orgulhoso. Eu falei, eu não sou. Ele falou, você é. Você é orgulhoso. E o meu povo, muitos deles que confiam em você, que eu confiei a você, não estão praticando porque você não está falando com veemência. Está com medo das críticas. Então você escolhe ter medo da crítica ou me obedecer. Desde então eu falei, todo ano teremos uma série para instruir, doutrinar o povo com relação ao que Deus fala sobre a vida financeira. Na cidade me chamam de pastor coach. Na internet, quer saber? Eu não posso mandar na opinião de ninguém. Mas você escolheu se colocar debaixo da minha liderança e da minha cobertura espiritual. Se aqui permanecer e ficar, vai continuar ouvindo daquilo que o Senhor me mandou dizer. Porque eu quero que você cresça, que você desenvolva e que tenha uma vida abençoada e uma vida próspera, em nome de Jesus. Traga um dízimo ao depósito do templo. Traga um dízimo ao depósito do templo. Essa é a tua experiência. O que vão fazer com o meu dízimo não é problema teu. É problema teu enquanto está na tua mão. Que aí é a questão da tua obediência ou não. O que vai acontecer depois, aí é problema daqueles que são responsáveis na administração, que também prestarão contas. Mas a hora que sai da tua mão, irmão, eu não sei vocês, tem gente que desenvolveu talvez por falta de instrução, não sei, mas tem gente que tem prazer em atrasar conta. Tem às vezes o dinheiro para pagar, mas não está nem aí, ele atrasa, venceu, deixa para lá. Tem o dinheiro, está no banco, vou esperar vir cobrar. Meu irmão, eu não sou assim, nunca fui. Eu trabalho desde muito novo. Eu comecei a trabalhar porque pode parecer para você uma bobagem. Mentira, está inventando. Não estou inventando. Eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu tinha uma puberdade precoce, eu era grandão e eu era o mais velho. Meu pai sempre me ensinou muito sobre responsabilidade. E eu que pedi para ele, eu quero trabalhar. Ele falou assim, rapaz, vai estudar, vai não sei o quê. Não, eu quero trabalhar. Eu falei, então tu vai trabalhar. Ele falou, então você vai ter um salário. E eu achando, eu não sabia onde eu estava entrando. Aí eu comecei a trabalhar na loja que ele tinha. Primeira coisa foi, me mandou lavar banheiro. Eu falei, não, eu vim aqui que eu quero ficar no caixa. Aí eu aprendi que eu comecei a ser empregado dos funcionários dele. Aí eu queria mandar. Aí ele metiu o dedo no meu nariz e falou assim, aqui quem manda sou eu. Fulano está primeiro que você, e você obedece todos eles. Ele falou assim, eu só falo 3 vezes. A primeira, a segunda e a terceira eu te mando embora. Meu pai! Aquele senhorzinho de cabeça branca, pouco cabelo, parece um vovozinho feliz, ele. Eu aprendi a dar valor. Sempre fui um trabalhador.
Uma das partes mais difíceis, quando Deus me chama para o seminário, era justamente ter que aprender a viver pela fé. Porque até então, irmão, eu trabalhava, eu tinha. E desde cedo. Meu pai falou assim, agora que você está trabalhando, eu não vou mais comprar roupa para você não, se vira. Eu falei, poxa, se eu soubesse. Aí eu comecei nas lojas, comprar as roupas, fazia minhas parcelinhas. Quando eu recebi o dinheiro, eu sempre ia pagar 5 dias antes, 10 dias antes. A minha vida inteira eu fiz assim. Uma consciência. Devolver. Isso não é meu. Esse dinheiro, esse meu pagamento não é meu. X desse valor é daquela pessoa que parcelou. Mas tem gente que tem prazer em atrasar. Você está achando que é da onde esse pensamento? De Deus que não é, do céu que não é. É da tua carne, que é motivada, energizada por Satanás. Tem aqui empresários que têm o dia certo de pagar. Quando a firma é muito grande, tudo é feito pelo sindicato, tem muita fiscalização, então faz de forma automática, mas tem muita gente que tem 1, 2, 3 funcionários. Se ele pode atrasar um dia, ele atrasa. Se ele pode atrasar 5 dias, ele atrasa. Não é porque não tem, é porque quer atrasar. Se é o 5º dia útil, é o 5º dia útil. Ponto final. Se precisa mudar a data, senta, conversa, ajusta e cumpra a tua palavra. Tem conta para pagar? Pague. Mas eu estou sem dinheiro, dinheiro acabou. Vai lá conversar para quem você deve. A Bíblia fala que quando você deve a alguém, você se torna escravo desse alguém. Está cheio de gente escrava aqui, do cheque especial, do cartão. Pasmem. Hoje no Brasil, cerca de 80% da população, segundo a pesquisa, está endividado. 80% da população, te pergunto, a quem interessa ter uma população amordaçada? A quem interessa ter uma população presa, sem boca? Por quê? Porque deve. Não conhece o ditado? Fulano não fala nada porque deve. Não é assim? Tem rabo preso. Reclamar do quê? Povo se endividando por conta de jogos, internet, bets, etc e tal. E tem gente dentro de igreja que defende isso. A quem interessa ver você com a tua casa toda bagunçada, cheio de dívida, tendo que esconder carro, parcelado, para o oficial de justiça não levar porque está confiscar, vai confiscar. A quem interessa te ver desse jeito, senão o diabo? Deus quer que você, meu irmão, seja próspero. Agora, quem não aprende a prosperar com 1 salário mínimo, não vai saber prosperar com 1000 salários mínimos. Fazei prova de mim não é barganha. Eu vou dar 10% para receber 20%. Não é isso. É sobre o teu coração. Sobre a prova mais difícil de ser fiel naquilo que a tua carne grita. Sabe quem mais tem dificuldade de ser fiel no dízimo? Quem tem mais. Sabe quem sustenta essa igreja? É o assalariado. São milhares de membros. Se todos os membros desta igreja fossem dizimistas, se não dessem 1 centavo de oferta, mas se fossem fiéis no dízimo, já teríamos pago o prédio à vista, já teríamos abertos. Eu tenho um sonho de abrir mais 9 unidades do nosso projeto social, mas o ano passado eu ponderei em fechar. Eu ponderei fechar a ABAC o ano passado. Mas o meu sonho, já declarei, era ter mais outras 9 unidades espalhadas nos lugares mais pobres da cidade. Eu não sei qual que é a porcentagem hoje, porque eu não olho, eu não vejo quem dá dízimo, quem não dá. Nunca fiz isso nessa casa, não é hoje que eu vou começar a fazer. Mas eu tenho uma equipe que trabalha. É menos de 30% que é fiel no dízimo. De
100%, não chega a 30%. Você faz parte dos 80% que estão endividados, está na maldição e nem sabia que estava. Se acostumou com o caos. Você não quer dar dinheiro para pastor, que pastor é ladrão, mas deve para agiota. Eu não vou dar dinheiro para pastor vagabundo, para ficar, mas está devendo no rotativo do cartão uma bola de neve. Teu nome está sujo no Serasa. Você já está na maldição e não entendeu nada. É uma constatação, não é ameaça. Já está. Duro ter que pregar uma coisa dessa, pastor Eliezer, dentro da igreja. Onde nós deveríamos, numa série como essa, só relembrar. Graças a Deus, está todo mundo vivendo a bênção. Ninguém tá... Porque, não, o outro que está na dificuldade. É um que está na dificuldade. A gente vai estender a mão, vamos fazer aqui o levantar. Um dos projetos que eu tenho, irmão. Sabe um dos projetos que eu tenho? Está no meu coração. Há anos. Da igreja. Tem um recurso. Porque hoje, irmão, assim, nós estamos desde janeiro só fechando no vermelho. Só para você saber. Mas está no negativo? Está no negativo. Por que não fechou? Não fechou porque tua igreja é organizada, tem um fundo de reserva, mas está diminuindo. Onde vai dar? Não sei, irmão, onde vai dar. Eu ando pela fé. Porque o Senhor reverbera conforme o coração. Não falei que você não é termômetro, você é termostato? Não falei isso? Falei, não falei? Então, irmão, é isso, é o coletivo. A gente vai para a Europa, as igrejas lá, muitas delas viraram pubs. Os Estados Unidos, campos como este. Campos, igrejas, campos. Foram vendidas para empresas, algumas delas viraram mesquita. Porque como eu disse, avivamento, irmão, não vem e fica se não houver um coração sedento para querer viver de fato o avivamento. Um dos projetos que eu tenho, a igreja, tendo recurso, além de fazer as ações sociais, tem um valor. Reunir um grupo de empresários da igreja, que tem uma gestão espetacular. Pegar um Luiz, pegar essa turma, até fazer uma equipe. O recurso da igreja. Olha, temos aqui 10 milhões. Está guardado aqui, olha. Esse valor está aqui. Para quê? Para fazer um projeto de empreendedores. Eu tenho uma ideia. Você tem uma ideia? Tenho. Eu queria fazer tal coisa. Então eu reúno a banca. Vou botar empresário. Põe o meu gestor das minhas finanças. Vamos te ouvir. Me fala o teu projeto. Meu projeto é esse. Qual o fundamento? Tal. O que você já fez? O que você precisa? Eu precisava de 10 mil reais. Aí os empresários olham, avaliam. Muito bom. Vale a pena, tem fundamento. Fez a lição de casa. Está tudo certinho. Estou aqui os 10 mil reais. De presente? Aqui que é de presente. Você tem 10 mil reais. Começa. Você vai pagar isso para a gente daqui um ano. Em parcelas de 24 sem juros. É 10 mil dividido por 24. A começar a pagar daqui 12 meses. Tá bom para você? E essa equipe vai acompanhando. Para você não comer a semente. Tem gente que recebe a semente e come a semente. Semente é para plantar. E depois? Deu certo, prosperou, avançou. Show de bola, vem fazer parte da equipe. Tem um monte de gente para a gente ajudar a fazer o mesmo. Mas irmão, tem pelo menos 3 anos. Que a gente assim, tem que cortar daqui para fazer ali. Esses primeiros meses do ano, tudo fechando no vermelho. Eu já disse para as irmãs que eu quero ainda colocar o pavimento para não sujar o salto, né? Tem tanta coisa para fazer, mas tantos são os projetos. A minha vida, irmão, eu não ganho por porcentagem não, e nenhum dos meus pastores. Meu salário é o meu salário. É um salário definido pela diretoria, pela gestão. Eu tenho minhas empresas particulares, eu sou escritor, eu tenho editora de livro, eu dou palestra.
Eu sou uma pessoa próspera. E sou assalariado dessa casa, eu sou pastor dessa casa. Mas o meu salário não é por porcentagem, eu tenho um salário fixo. Mas eu tenho muitos projetos para essa família. Cadê os outros 70% da membresia? Será que tem 70% que está desempregado? Não é uma questão de você não estar ou estar endividado. Você tem um salário? Tenho. 10%. Se você é cristão, Jesus está falando, a palavra me ensina, não é teu, é dele. É uma prova, é um teste. Simples assim. O Senhor é muito duro. Eu não sou duro. A vida é dura. O diabo é duro. Eu sou pai. Eu sou pai. Porque tem que ter caráter para chegar para você e falar isso na tua frente, com o coração e o peito aberto. Eu sou pai. Então, o que é o dízimo? É um teste. Sabia que o número 10 na Bíblia sempre está ali, envolvido com teste? Olha isso aqui. Quantas foram as pragas no Egito? 10. Quantas vezes Deus visitou ou testou Israel no deserto? 10. Quantas vezes Jacó teve o seu salário mudado? 10. Quantos dias Daniel foi testado? 10. Quantas virgens? Lá em Mateus 25, era o teste da espera. 10. Quantos são os dias da tribulação no Apocalipse? 10. Uma vez ligaram na secretaria da igreja, onde está na Bíblia que é 10%? Eu falei, filha, aí você não pode procurar na Bíblia, procura no dicionário. Dízimo é a 10ª parte. O dicionário te explica isso. Lucas 16:11, olha que interessante. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Não corra atrás da bênção, corra a partir da bênção. Não oferte para Deus te dar o dobro, oferte porque Ele já te deu o que você tem. Não se compra o favor de Deus. Ontem eu e minha esposa fizemos uma oferta ao Senhor, por algo específico, pela vida de uma pessoa. E na minha oração falou, Deus, eu não estou comprando a cura, eu não estou comprando o teu favor, eu estou ofertando por essa vida em adoração a Ti. Porque a Tua graça não se merece, Tua graça não se compra. Sua graça já foi liberada. Mas eu estou te ofertando com o meu coração por essa vida, crendo que o Senhor já fez antes de eu ofertar. Dízimo é um teste. Mas sabe o que é mais interessante? Ele não apenas está te testando, mas é a única passagem na Bíblia onde você pode testar o Senhor. Ele diz, fazei prova de mim. Tanto que no Salmo 34, verso 8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Jesus é o Criador, Ele é o dono de toda a nossa vida, da nossa casa. Jesus é o dono dos nossos bens, dos nossos filhos. Tudo pertence a Ele. Ele não está te pedindo 10%. Ele está colocando um teste para você e para mim, sobre onde está o seu coração. Meu Deus, o dízimo é bíblico, família. Veja Gênesis 14, você está comigo aqui nessa manhã? Gênesis 14, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, não tinha povo de Israel, não tinha Moisés, não tinha tabernáculo, não tinha sacerdotes. Melquisedeque
trouxe pão e vinho, abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E a Bíblia fala: Abraão, depois de ser abençoado, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele não chegou dando para receber, ele foi abençoado. E Abraão deu. Só que aconteceu 500 anos antes da lei. Se você estudar tipologia na Bíblia, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Mas é um assunto para uma aula teológica. O Abraão é o pai espiritual. Meu Deus. E o neto do Abraão? Gênesis capítulo 28, verso 20. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento, roupa, se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. A diferença do Jacó para muitos que frequentam a igreja: tem gente que chega numa igreja com uma oferta dizendo: Deus, eu quero isso, Deus, a minha casa, Deus. E eu não estou nem falando que Deus não ouve o que seja errado, eu estou falando de um alinhamento de coração. O Jacó falou assim: eu só quero comida e roupa. Pegou ou não? Pegou? Se o Senhor me guardar, me proteger, porque eu sei que eu vou, mas tem promessa para mim, eu vou voltar. Se o Senhor for comigo, se eu tiver o que comer, se eu tiver o que vestir, o Senhor será o meu Deus. Porque até então é o Deus do meu avô, é o Deus do meu pai, mas é a minha primeira experiência de intimidade com o Senhor. O Senhor vai ser o meu Deus. E vou te devolver 10% de tudo. Com quem que ele aprendeu? Com quem que ele aprendeu? E naquela oração, o que ele faz? Ele tinha azeite só. Ele saiu sem nada. E ele derrama todo o azeite sobre a pedra que ele usou de travesseiro. Porque dízimo, irmão, você não faz promessa que vai começar um dia. Você começa com o que você tem. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Para de enganar a você mesmo. De Deus não se zomba. Para de tentar fazer essas mentirinhas que você acostumou desde que era adolescente. Para. É muito melhor você colocar tua boca no pó e falar: eu não consigo. Eu recebo salário, eu tenho medo que vai faltar, eu sou cheio de dúvida, eu não consigo crer. Então põe tua boca no pó, ora, clame. Muda meu coração, até o Senhor te inundar com fé, porque tem fé que é emprestada, até Ele transformar teu coração num coração generoso. Eu te pergunto, como é que o Jacó volta? Preguei esses dias sobre o Jacó para vocês. Como é que ele volta anos depois? Só com a comida do dia? Ele volta com 12 filhos, cheio de servo, cheio de ovelha, cheio de gado, rico. Ele não pediu dinheiro para Deus. Ele só pediu: o Senhor será o meu Deus. E ele falou: a partir de hoje, eu vou colocar esse teste em prática. Te devolverei 10% de tudo. Levítico 27, agora é lei. Agora é Moisés. Levítico 27:30, todos os dízimos da terra. Deus falando para Moisés: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. É um princípio, meu irmão. Eu conheço gente que não é crente, mas que ouviu e aplica até hoje os princípios. O pastor Gerson fala que um camarada estava de madrugada, um empresário lá de Petrópolis,
cara, estava quebrado, estava devendo. Numa madrugada, uma dessas mensagens e não sei o que, e falando de oferta, ele ouviu de dízimo, nesses programas evangélicos de madrugada, ele pegou do que não tinha, e falou: onde eu vou dar? Aí ele lembrava da igreja do pastor Gerson, que é a igreja do avivamento. Foi lá e falou assim: ó, vim entregar meu dízimo. Mas quem que é você? Ah, eu sou fulano. Você é de alguma igreja? Não, sou de igreja nenhuma. Vim na madrugada aqui o programa, e eu senti, e eu vim devolver o dízimo. Tá bom, orou por ele. Isso tem anos. Todo mês, aquele homem, toda venda que ele faz, tem um cofre. E 10% da venda ele põe no cofre. E a hora que termina, junta um mês, ele vai até a igreja do pastor Gerson e devolve o dízimo. Nunca foi num culto, não aceitou Jesus, mas o que Deus fez com ele? Tirou ele do buraco, prosperou, multiplicou, porque é um princípio divino. Eu conheço muitas pessoas que são dizimistas e não são crentes, mas estão debaixo de um princípio. Triste, né? Porque se não entregar a vida a Jesus, vai prosperar na terra, mas vai passar a eternidade longe de Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai para o céu porque deu oferta. A tua oferta tem a ver com a tua vida aqui na terra. E tem gente que vai para o céu porque entregou a vida a Jesus, mas vive uma vida miserável na terra, porque quebra o princípio, e o princípio está te quebrando. São os paradoxos da vida. Tem ateu que é mais crente do que crente que é crente que não crê no que Deus promete. Mas o Novo Testamento não fala de dar o dízimo. Jesus, em Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã, vocês dão um dízimo do endro, dão um dízimo do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Agora perceba, Jesus diz: vocês devem praticar estas coisas. Interpretação de texto básico, aulinha de literatura, aulinha de português. Quais são estas coisas? Justiça, misericórdia e fidelidade. Ok, Jesus está falando, ok, eu entendi, tem que fazer, sem omitir aquelas. Aquelas o quê? O dízimo da hortelã, do endro, porque é um princípio. Só que não adianta querer fazer aquilo, mas está errando no outro aqui. Jesus está dizendo, Jesus não veio combater dízimo não, irmão. Se você estudar o que Paulo fala aos Coríntios, o que acontece, o que Paulo instrui, é que vai além dos 10. Por isso das ofertas alçadas, por isso a questão das primícias. Família, eu quero concluir. O dízimo demonstra gratidão. Salmo 116, verso 12: que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Como é que você pode vir a um culto, assistir um culto, sem ofertar ao Senhor? Seus filhos na classinha são instruídos a colocar a moedinha, 1 centavo, 5 centavos, R$1. É oferta ao Senhor. Venha para um culto. Você tem o seu dízimo, mas reserve algo. Eu já devolvi meu dízimo, bispo. Ótimo, mas domingo que vem tem culto. Oferte ao Senhor. Ao Senhor. Não é para comprar bênção, é adoração. Eu disse ontem, eu fiz uma oferta, eu coloquei nome numa oferta, eu ensino isso a vocês. Deus é tão extraordinário, mas eu não queria comprar o favor dele. Tem algo que eu tenho clamado, mas eu adorei a Deus, eu e minha esposa, com uma oferta, para nós, muito generosa. Oferte, é adoração. James Denney, ele deixou uma frase muito interessante. A ingratidão é um tipo de amnésia. E ele escreveu: o que gastamos em piedade e caridade
não é um tributo pago a um tirano, mas a resposta de gratidão a nosso Redentor. Eu quero ainda dizer a vocês as duas últimas coisas. Quarto lugar, o dízimo traz proteção. No verso 11 ele está dizendo, isso aqui é a palavra de Deus. Deus se compromete com o que Ele promete. Deus não se compromete com o que o bispo fala. Deus não se compromete com o que o apóstolo declara. Deus se compromete com o que Ele promete. E é Ele quem está dizendo: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor. João 10:10, Jesus falou: o ladrão vem roubar, matar, destruir, mas eu vim com o propósito de dar a vocês uma vida que seja plena, abundância, shalom, pleno, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Esse conceito, quando entra dentro de você, muda a tua vida. Ontem eu estava tomando banho, eu olhei para o teto, e agora, acredito que a maioria de nós, quando vai tomar banho, parece que a neblina toma conta do banheiro, não é isso? Não é? Aí eu olhei para o banheiro e vi umas manchas pretas, mofo. Aí eu olhei do lado de fora do box, ali na parte da pia, não tem. Eu olhei aqui e falei, já falei assim, vou esperar passar o frio, que vai continuar neblando, a nuvem aqui vai continuar até passar o frio. Passando frio, eu mesmo vou pegar a lixa, um selador, e vou pintar. Que é um conceito. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É Deus quem te move para viver uma excelência. Isso te acompanha em tudo que você faz. Constantemente recebemos. Ontem, mais um pastor que veio. Alguns de vocês ouviram ele pregando ontem, mas ele não veio para pregar, ele veio para conhecer a igreja. Eu preguei na igreja dele. Ele falou, irmão, já que você vem, então você vai pregar. Botei ele para pregar ontem à noite. Uma mensagem incrível. O pessoal da Master, assista a mensagem. A gente vai colocar o link para vocês. Na semana anterior, quantos de Mato Grosso? Quantos vieram de Mato Grosso? Semana passada? 80 pessoas de uma única igreja. Chegaram quinta à noite? Sexta, ficaram sexta, sábado e voltaram domingo de manhã. Para quê? Ficaram lá no campus, face a face. Para conhecer a igreja. Os nossos pastores dando palestras para eles ali. Eles vieram. Você consegue imaginar 80 pessoas de uma igreja pedindo, recebe a gente quer ver o que está acontecendo aí. Aí eles olham, tudo arrumado, tudo bonito. É um conceito. Quantos de vocês que se achegaram, se converteram, e por conta do que viram, a própria casa começou a mudar. É uma essência. Entenderam como é que funciona? Então onde você está, comece a prosperar. Se você estava negligenciando, errando, perdendo nesse teste, eu não estou mandando, que eu não mando em ninguém. Nem mando na minha própria vida, quem manda é o Senhor. Mas eu te aconselho como teu pai espiritual, te amo. Fala, Deus, eu estava errando nesse teste, me ajude. Eu quero ser fiel. Eu quero me comprometer com o que o Senhor promete, me ajuda. O padrão do céu não é escassez. O padrão do céu é abundância. Quando você entrega o dízimo, você consagra o restante. E com este restante você ganha de Deus sabedoria financeira. Você vê o seu dinheiro render. Você não tem medo, você não vai ficar em crise. Você tem ousadia. O dízimo traz a nós blindagem nas finanças e bênçãos sem medidas. Deus promete e se compromete com o que promete. Eu queria convidar você
a fazer uma oração comigo agora. De repente você já é um dizimista fiel e essa palavra vem aquecer teu coração. E assim como o nosso, dizer obrigado, Senhor. E o Senhor tem me sustentado a vencer nesse teste. É graça do Senhor, obrigado. Talvez alguns de vocês tenham fraquejado. Talvez alguns de vocês nunca nem sequer foram. Eu deixo essa palavra, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Então, se você desejar, eu queria te convidar a fazer uma oração. Coloque-se em pé diante de Deus. Essa mensagem, ela é 100% espiritual. E após essa oração, eu vou fazer um apelo de salvação. Falamos sobre dízimo, falamos sobre finanças, mas é tão espiritual. Pessoas se converteram ontem, pessoas se converteram hoje no culto das 8. Tem pessoas aqui na internet que vão se converter também, porque é sobre o coração. E em seguida eu farei o apelo para a salvação. Mas agora, coloque essa oração, está aí no multimídia. Então, se você decidir ser fiel nos dízimos, ore comigo assim. Repita a oração, diga: Pai, reconheço que sou teu e tudo que tenho é teu. Sou muito agradecido pelo teu constante cuidado. Perdão pelas vezes em que não conseguia entregar o dízimo. Me ajude a ser fiel em todas as situações. Ajuda-me a entregar fielmente 10% dos meus rendimentos. Eu creio que assim irei para um novo nível em minhas finanças. Obrigado por me dar uma vida abençoada, em nome de Jesus, amém. Ligamos na terra, seja ligado no céu essa palavra, em nome de Jesus. Onde você está? Já estou encerrando o culto, mas eu quero fazer este apelo para a salvação. A Bíblia diz: se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a salvação é pela fé em Jesus. Salvação você não compra, salvação você não merece, salvação você recebe pela graça. É uma declaração, não é a igreja que lhe confere salvação, é Jesus de Nazaré. E nós queremos conhecer você e orar por você. Então, se você nessa manhã quer entregar a vida a Jesus ou reconciliar-se com Jesus, havia se desviado, estava distante, mas hoje quer voltar para o centro da vontade, andar com Jesus. Onde você está? Faz um sinal com a tua mão e permaneça com a tua mão levantada. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Estou vendo vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui alguém mais? Ali, Deus te abençoe. Estou te vendo. Aleluia. Estou vendo você aqui. Há mais alguém aqui desse lado? Estou vendo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aqui. Amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Bem-vindo à família, ali também, mão levantada. Glória a Deus. Aqui alguém? Eu vou orar por você, estou vendo você ali. Deus te abençoe. Pai, somos testemunhas que estamos vendo essas pessoas tomando uma das decisões, ou na verdade a decisão mais importante da nossa vida, que é de nos rendermos a Jesus. Somos testemunhas oculares. Pai, eu oro para que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, e que o Senhor as batize, as cele com o teu Santo Espírito, levando-as a viverem essa novidade de vida. Pai, transforma, cuida, blinda, derrama o teu sangue justificador sobre estes corações. Faz novas todas as coisas. Nós assim declaramos em fé. E agora sobre toda a igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e lhe confira a paz. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Uma semana incrível.